Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Lucchini e nós estamos iniciando este mês de outubro, incentivando a leitura bíblica na nossa igreja. E eu estou passando e postando no nosso canal do YouTube para que você possa também acompanhar os estudos e acompanhar a nossa leitura. Então são 28 capítulos do livro de Mateus. E nós vamos começar no dia 1º de outubro e no dia 28 de outubro nós estamos finalizando a leitura do livro de Mateus. E eu quero passar já para você o primeiro capítulo, o estudo do primeiro capítulo. Mas pastor, por que nós vamos estudar Mateus? Se Mateus foi um livro que Mateus exclusivamente escreveu para os judeus. Porque há muitos pontos interessantes nesse livro, como o Sermão do Monte, como a genealogia de Jesus Cristo, como o nascimento de Cristo. Existe uma série de fatores interessantes no livro de Mateus que necessitam ser debatidos e necessitam ser estudados. Assim como toda a Bíblia, a complexidade da Bíblia se faz simplicidade quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus. E eu faço questão de você, antes de ler a sua leitura bíblica, que você faça uma oração, que você fale com Deus, e aí Ele vai abrir a sua mente através do Espírito Santo, para que você possa compreender um pouco mais a respeito de Jesus. Vamos conhecer então Jesus nesse livro de Mateus? Vamos lá, venha comigo. No capítulo 1 do livro de Mateus, nós vemos aqui do versículo 1 até o versículo de número 17, a genealogia de Jesus. Por que a genealogia? Porque como o livro de Mateus é um livro escrito para os judeus levavam muito em consideração a genealogia, porque eles precisavam saber da onde veio Jesus, de que relacionamento que veio Jesus. E a genealogia, essa genealogia escrita por Mateus, diferencia da escrita por Lucas. Por quê? Porque a genealogia do livro de Jesus aqui, ela, falando para os judeus, normalmente não se aparecia nome feminino e nenhum nome de mulher. Mas nessa aqui nós vemos que aparecem 4 nomes de mulheres. 4 nomes. Aqui nós vemos o Tamar, nós vemos Raabe, nós vemos Ruth e nós vemos Betseba. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus veio já quebrar paradigmas. Jesus já começa a quebrar paradigmas aqui, colocando, que nem no versículo 1, vamos ler o versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Jacó gerou de Tamar, agora começa a coisa diferenciada. E aí nós vemos que Jesus começa não a exaltar a mulher, mas colocar a mulher no seu devido lugar. Porque os casamentos dão certo não porque a mulher é submissa ao homem, mas porque o homem está ao lado de uma grande mulher. O grande homem se torna um grande homem quando uma grande mulher o capacita também para isso. E outro fato super interessante que aparece aqui na genealogia de Jesus é quando Salmão gerou Raabe. Raabe é aquela prostituta, irmãos. Então, a prostituta que, lembra que colocou o lencinho vermelho na janela, que os 2 espias ficaram no prostíbulo dela. Isso, o nome dela era Raabe. E Mateus colocou Raabe na genealogia de Jesus. Olha que coisa fantástica, que coisa absurdamente maravilhosa e fantástica. Porque dentro da genealogia de Jesus, está uma pessoa que não era judia, e além dela não ser judia, ela era uma prostituta dentro da genealogia. Por quê? Para mostrar para o povo de Israel que ele também estava se prostituindo. O povo de Israel estava se prostituindo com relação à idolatria, com relação ao farisaísmo, com relação a tudo aquilo que cercava o povo de Israel, a dependência de Roma. E, irmãos, é impressionante como Israel acaba dependendo de outros e não somente de Deus. Mas aqui, quando eu encontro Raabe, é necessário que a gente se lembre que sempre nós precisamos o quê? Precisamos ter total dependência do Todo-Poderoso na minha vida e na sua vida. Mas vamos lá.
E aqui no versículo último, no versículo de número 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Por que 14 gerações? Que coisa mais interessante. 14, 7, 7, o número da perfeição. Mas os judeus, eles tinham uma numerologia e eles eram muito apegados à numerologia. Tanto que a Cabala é uma religião que é muito ligada aos números que aparecem na Bíblia. E por que 14? 14 porque o nome de Davi, no hebraico, ele é só David. David, e somente com as consoantes, sem as vogais. Porque na escrita hebraica não existiam vogais. Então eles escreviam só com consoantes. Você tira as vogais do nome Davi, como fica? DVD, tipo DVD. Estou traduzindo no português ao pé da letra. Mas David é o nome de Davi. E aqui nós vemos o quê? Que a letra D no calendário, no alfabeto hebraico, é a 4ª letra. A letra V no calendário hebraico é a 6ª letra. A letra D novamente no calendário, no alfabeto hebraico, é a 4ª letra. Se você somar 4, a primeira letra de Davi, 6, a segunda letra do V, e 4, a terceira letra do nome Davi, vai dar 14. E aí os 14 já entram o quê? Na genealogia de Jesus Cristo. Por isso nós temos 14 pessoas que fizeram a genealogia desde Abraão até os dias de Cristo Jesus, até os dias de José e Maria. Então, tudo tem-se um propósito no livro de Mateus e tudo tem-se um propósito na palavra de Deus. Após a genealogia de Jesus, nós temos também aqui o nascimento de Jesus, do versículo 18 até o versículo de 24. Em Lucas, também, Lucas 2, de 1 ao 7, também se fala a respeito do nascimento de Jesus. Mas aqui o nascimento ele se é mais detalhado na visão masculina, porque ele acentua um pouco a José, porque José já ele tinha sido colocado como noivo de Maria, mas eles ainda não haviam ficado juntos. Eles não estavam juntos porque eles estavam de noivado. O noivado era um tempo em que eles se preparavam para o casamento. Eles já estavam compromissados uns com o outro, mas eles ainda não tinham tido relação e não estavam morando juntos. E aí o anjo apareceu para Maria, e aí logo, vamos ler para a gente compreender um pouquinho mais, ainda dá tempinho de nós lermos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, sendo justo e não querendo infamar ela, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará todo o povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Lá em Isaías: eis que a virgem concederá e dará luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo e recebeu a sua Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Ele casou com Maria, ele ficou morando com Maria, mas eles não tiveram nenhum tipo de relação amorosa. Por quê? Porque José ele respeitou até o último instante a profecia de Deus e obedeceu a ordem do Senhor. Então, esse foi o capítulo de número 1 do livro de Mateus, para vocês verem quantas coisas foram agregadas em poucos versículos, em 25 versículos. Muita coisa foi agregada. E vai ter capítulos que nós vamos ter que fazer 2 lições, porque são magicamente e sobrenaturalmente ditos aos nossos corações para mudarem as nossas vidas. Espero que esse pequeno estudo desse capítulo 1 tenha abalado o seu coração como abalou o meu. Não esqueça,
Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. E aqui nós vemos o quê? A obediência do Senhor é a raiz de toda a prosperidade humana, tá bom? Obedeça ao Senhor com toda a sua fé e com todo o seu coração e deixe Deus ser Deus na sua vida, tá bom? Daqui a pouco nós vamos voltar com o capítulo de número 2, que eu estou hoje colocando todas as coisas em ordem, tá bom? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e até daqui a pouco ou até amanhã com o nosso próximo capítulo de número 2. Foi! Au!